Boa noite. Boa noite. Apagão deixa sem energia 11 estados do Sudoeste, Sul e Centro-Oeste. Uma falha na linha que liga o Norte ao Sudeste causou o desligamento do sistema. Joaquim Barbosa manda prender o deputado petista João Paulo Cunha, condenado no Mensalão. Incêndio destrói o Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios, um local histórico no centro de São Paulo. Alckmin diz que não descarta nenhuma hipótese sobre o ataque de bandidos ao carro do seu filho. No Morumbi, onde ocorreu o crime, moradores reclamam que assaltos e roubos são comuns. O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, descartou que a falha registrada hoje e que provocou a falta de energia em parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste esteja relacionada com o aumento do consumo de energia nas últimas semanas, provocada pelo calor. Ele não soube informar, porém, o que provocou o apagão, que deixou milhões de pessoas sem luz em 11 estados. Segundo Zimmermann, o operador nacional do sistema elétrico ainda apura a causa. Em nota, o órgão informou que a falha que provocou o apagão foi registrada por volta das 2 horas da tarde na rede de transmissão de energia, que liga o norte ao sudeste, entre a cidade de Colinas, no Tocantins, e a região da Serra da Mesa, em Goiás. Em São Paulo, faltou luz por quase 1 hora em alguns bairros. A Eletropaulo recebeu autorização do operador nacional do sistema para religar a energia às 2h58 da tarde. A repórter Fernanda Azevedo tem outras informações. Estela AS Eletropaulo confirmou que 1.200.000 consumidores ficaram sem energia elétrica das 2h03 até as 2h58 em 10 bairros aqui da capital e em 4 municípios da Grande São Paulo: Vargem Grande Paulista, Embu, Cotia e Diadema. Aqui na capital, os bairros atingidos foram Capão Redondo, Pedreira, Cidade Ademar, Moca, São Mateus, Vila Prudente, Itaquera, Vila Mariana, Guaianazes e Vila Matilde. Segundo a AS Eletropaulo, a situação já foi normalizada em todas essas regiões. A linha 4, a Via 4, que opera a linha amarela do metrô, informou que por volta de 2 horas da tarde teve uma falha no sistema de tração elétrico entre as estações Luz e Paulista. Os passageiros foram orientados a procurar outras linhas do metrô. A operação foi normalizada por volta de 15 horas. Os técnicos já descartaram que o problema tenha ocorrido por falha interna, mas ainda não relacionaram diretamente essa falha elétrica na linha amarela ao apagão que afetou 11 estados. Neste momento, segundo a CT, 32 semáforos aqui da capital estão com falta de energia. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Fernanda. E a cidade de Valinhos, no interior de São Paulo, já adotou um programa de racionamento de água. A medida é emergencial porque quase todos os córregos da cidade estão abaixo do limite de segurança para manter o abastecimento do município. Gabriel, em Campinas, também interior do estado, a prefeitura determinou uma punição para quem for pego lavando calçadas e desperdiçando água. A atuação pode ser de até 3 vezes o valor da conta d'água. A medida valerá tanto para imóveis residenciais quanto para os comerciais. O prefeito da cidade, Jonas Donizete, estuda também a implementação de um programa que dê descontos aos consumidores que economizarem água. A madrugada dessa terça-feira foi a mais quente e abafada do ano, com termômetros marcando 26 graus. Olha, o calorão não vai dar trégua, ele continua nos próximos dias aqui na capital paulista. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A quarta-feira será de sol com pancadas de chuva na maior parte do Brasil. Mas uma forte massa de ar seco ainda predomina no centro-sul do país, mantendo o tempo firme e sem chuva do leste do Rio Grande do Sul ao norte do Paraná e também do leste do Mato Grosso do Sul até o oeste da Bahia. Nas demais áreas do país, o tempo fica abafado e ocorrem pancadas de chuva, principalmente à tarde. E o calor não dá trégua. Os termômetros ficam acima dos 29 graus em todas as capitais. Os gaúchos e os cariocas
cariocas são os que mais sofrem com o calorão, com máximas amanhã de 36 graus em Porto Alegre e de 40 no Rio de Janeiro. Em São Paulo, com o tempo abafado, pode chover de forma localizada à tarde, no centro-sul e leste paulistas. As demais áreas seguem com tempo seco, sem expectativa de chuva. No centro-oeste, os termômetros podem chegar aos 36 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, máxima de 35 graus em Bauru. E no litoral, máxima também de 35 graus. E atenção, pois até o fim desta semana, na Grande São Paulo, o sol estará muito forte e o índice de raios ultravioleta deve atingir níveis extremos. Amanhã, aqui na capital, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva à tarde, máxima de 34. Na quinta-feira, tempo firme com máxima de 35. E na sexta, pode voltar a chover de forma pontual, com máxima de 34 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E deve se entregar à polícia nas próximas horas o deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo. A ordem de prisão foi decretada no início da tarde pelo presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa. Cunha foi condenado no processo do Mensalão a 6 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto. O deputado deve se entregar na sede da Polícia Federal ou no complexo, deve se entregar na sede da Polícia Federal ou no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Em carta publicada nas redes sociais, o petista disse que o julgamento do Mensalão foi uma farsa. Segundo ele, o julgamento da ação penal foi muito mais que um procedimento jurídico, foi um show midiático. Apesar de já ter tido a prisão decretada em janeiro, o deputado não foi preso porque o ministro Joaquim Barbosa, que voltou ao trabalho esta semana, não chegou a assinar o mandado de prisão antes de sair de férias. E o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, informou que o caso do deputado deve ser analisado na próxima semana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou hoje que acha esquisito os petistas condenados no Mensalão conseguirem arrecadar em poucos dias tanto dinheiro para pagar suas multas e questiona se não seria lavagem de dinheiro. Por meio de campanhas na internet, o ex-deputado José Genuíno arrecadou mais de R$700 mil. Já as doações feitas ao ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, totalizaram mais de R$1 bilhão. Para Gilmar Mendes, a arrecadação de vultosas quantias em tão pouco tempo é incomum e haveria elementos para uma investigação por parte do Ministério Público. E em resposta às declarações do ministro, o coordenador da área jurídica do PT, Marco Aurélio Carvalho, afirmou que a suspeita de Gilmar Mendes é inoportuna e precoce, que todas as doações foram identificadas e que há documentos que comprovam os depósitos. Moradores do Morumbi, local onde o filho do governador Geraldo Alckmin sofreu uma suposta tentativa de assalto, reclamam da violência no bairro. Eles afirmam que faltam policiamento e iluminação na região. Hoje, Geraldo Alckmin falou sobre o assunto e não descartou que uma facção criminosa esteja por trás da ação. Segundo o Tucano, a polícia investiga todas as hipóteses. Tomás Alckmin escapou de um tiroteio no último domingo na Avenida Professor Alcebiades Delamare, no Morumbi. Ele estava acompanhado da filha de 9 anos. A tentativa de assalto envolvendo o filho do governador Geraldo Alckmin levantou a discussão sobre os possíveis motivos do ataque. Em entrevista nesta manhã, Geraldo Alckmin afirmou que apoia a linha de investigação do secretário de Segurança Pública e não descarta a hipótese de que a ação tenha sido conduzida por uma facção criminosa. A Secretaria de Segurança Pública está investigando todas as hipóteses, Todas as hipóteses, não tem nada descartado. Hipótese de tentativa de roubo do carro, hipótese de ação deliberada, sabendo quem é, acidental, enfim. Aí é aguardar a investigação. Sentimento, claro, que é de preocupação, como todo pai. E o governo não retroage, não se intimida por ação criminosa. Para o presidente do Conselho de Segurança da região, o esquema usado pelos criminosos é o mesmo de muitos roubos que acontecem no bairro. O Morumbi está sob responsabilidade de 2 distritos policiais, o de número 89 e o 34, onde fica a Avenida Professor Alcebiades Delamare.
Cavallini apontou que no ano passado, em São Paulo, a média de roubos por distrito policial, incluindo veículos, bancos e cargas, foi de 1.959 casos. Só na região onde foi registrado o caso do filho do governador, as ocorrências somaram 2.360 em 2013. Cada companhia da Polícia Militar tem um número de efetivo autorizado legal. Nesta área específica do 34, faltam 40 e poucos policiais. Isso em si parece que não, mas faz uma grande diferença. De acordo com os moradores aqui da região, além da falta de policiamento, existem outros 2 agravantes para que os roubos sejam frequentes aqui nesse farol. Um deles é aquele ponto cego ali, um pedaço de terreno onde os ladrões normalmente ficam escondidos, esperando os carros se aproximarem. E uma outra questão, a falta de iluminação no período da noite. De acordo com o que a gente pôde observar aqui, o último poste aqui da rua fica logo ali atrás, a cerca de 30 metros do farol. Este outro poste, próximo ao cruzamento, fica escondido na vegetação. E outros 2 já no acesso à marginal do Rio Pinheiros. Muito perigoso. O que você acha que falta? Falta segurança, polícia na rua. Aqui é assalto todo dia, você tem que sair com o carro fechado, não tem horário, é meio-dia, 7 horas da noite, qualquer horário. Você fica muito indefeso aqui. Eu mesma já vim aqui, eu moro na rua aqui de trás, e já vim com o meu carro uma vez vindo para minha casa, e eu vi um carro parado aqui, sendo assaltado, e eu comecei a buzinar para ver se o assaltante ia embora, e logo depois chegou o motoqueiro, e o assaltante subiu na moto e foi embora, e ele estava armado. Então, assim, infelizmente precisou chegar no ponto do filho do governador para eles se alertarem para essa situação. E procurada pela produção do Jornal da Gazeta, a Secretaria de Segurança não se manifestou. Em nota, a Secretaria Municipal de Serviços, por meio do Departamento de Iluminação Pública, o Ilume, informou que no local existem 2 postes que vão receber iluminação até o final desta semana. Mais um ônibus é alvo de vandalismo. Desta vez, um coletivo da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos foi incendiado em Guarulhos, na Grande São Paulo. O ataque aconteceu no início da noite de ontem na Avenida Tiradentes, região central de Guarulhos. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 3 homens entraram no veículo e pediram que os passageiros descessem. Depois, atearam fogo e fugiram. A PM não soube informar o motivo do ataque. É o 8º ônibus da EMTU queimado desde o início do ano. E um incêndio nesta madrugada destruiu um patrimônio histórico da cidade, o Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios, que fica na Luz, região central. O fogo começou por volta da 1 da manhã. As labaredas consumiram quase todo o acervo de quadros, esculturas, móveis antigos e réplicas em gesso de obras de arte. 2 vigias do liceu conseguiram avisar os bombeiros sobre a ocorrência. Eles levaram 20 minutos para conter as chamas, ninguém ficou ferido. A Rua da Cantareira, onde fica o Centro Cultural, teve trechos interditados durante toda a madrugada e foi completamente liberada por volta das 6 da manhã. Agora, as causas do incêndio serão apontadas por uma perícia. O Liceu de Artes e Ofícios foi fundado em 1873 e se tornou referência na cidade como escola de ensino técnico profissionalizante e de formação geral. Habitação, governos federal, estadual e municipal anunciam uma parceria para a construção de 30 mil moradias na capital paulista. A contratação faz parte de um compromisso selado entre o governo do estado e o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal em janeiro de 2012. A previsão do governo do estado é entregar as moradias até 2018, sendo 5 mil unidades em 2015, 10 mil em 2016, 10 mil em 2017 e 5 mil em 2018. Agora a prefeitura é a nova parceira do projeto. O prefeito Fernando Haddad assinou hoje um projeto de lei que será encaminhado à Câmara de São Paulo solicitando a aprovação da participação da prefeitura. E com essa lei que nós estamos encaminhando para a Câmara Municipal e com o apoio inestimável da Casa Paulista, nós conseguimos fechar a equação. Então é o governo federal com Minha Casa Minha Vida, o governo estadual com a Casa Paulista e a prefeitura entrando ou com o terreno, o que é comum em todo o país, ou com o recurso, o que é a primeira vez que acontece.
Mais de 3 meses. Este é o tempo que estrangeiros levam para conseguir tirar a carteira de trabalho em São Paulo. Um dos motivos é o aumento de imigrantes no país. Uma pesquisa feita recentemente pelo Ibope mostrou que o Brasil está entre os 12 países mais cobiçados para se viver. Formado em administração de empresas, o espanhol Carlos Martín chegou ao Brasil na semana passada. Ele já tem vaga garantida para trabalhar como trainee em um grande hotel, mas descobriu que só vai conseguir tirar a carteira de trabalho em maio. Você tem medo de perder a oportunidade? Lógico. Tem muita gente no Brasil que pode trabalhar e tem gente preparada, então quanto antes puder, melhor para mim, né? Aliás, eu tenho uma oferta de trabalho em Paris, eu tenho uma oferta de trabalho na Espanha, eu rejeitei para vir para cá. Sônia trabalha na Casa do Migrante, uma instituição mantida pela Igreja Católica, que atualmente abriga 110 estrangeiros de várias nacionalidades. Segundo ela, 44 acolhidos estão à espera de uma carteira de trabalho. A demora na emissão da carteira de trabalho causa muito dano, né? A pessoa tem que pagar aluguel, tem que sustentar a família, e como que faz sem trabalho? A instituição é muito procurada por empresários que têm vagas para estrangeiros. Luiz é diretor de uma empresa de tubos e PVCs. Ele sempre vem aqui em busca de profissionais. Chegando na empresa, eles passarão pelo exame médico, terão seu registro em carteira e terão todos os direitos trabalhistas como qualquer outro brasileiro, por exemplo. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, a demora na emissão do documento é causada pelo aumento na procura. No ano passado, a emissão de carteiras de trabalho para estrangeiros aumentou 53%. Foram 27 mil em 2012 e 41 mil no ano passado. Os haitianos lideram a lista de estrangeiros que buscam trabalho por aqui. Em seguida, aparecem os imigrantes que vêm dos países do Mercosul, Bolívia, Paraguai e Argentina. Eu acho que esse aumento se deve à fiscalização que o Ministério do Trabalho está fazendo nas empresas de costura, têxtil, não é? Que tem muito trabalho precário, semelhante ao trabalho escravo. Então, essa nossa fiscalização rigorosa, já pegamos 7 grandes grifes aí, faz com que o pessoal tende a se legalizar. Há 5 anos, o boliviano Juan trabalha sem registro em São Paulo. No ano passado, ele resolveu regularizar a situação. Agora já tem cédula de identidade de estrangeiro e hoje finalmente conseguiu tirar a carteira de trabalho. Você acha que todo mundo devia tirar a carteira? Acho que tem que tirar todo mundo, porque tem muito trabalho escravo, né? Na Síria, vídeos amadores mostram o resgate de feridos após explosão de bomba em Alepo. De acordo com a oposição, as chamadas bombas-barril são supostamente jogadas pelo governo do presidente Bashar al-Assad para afastar os rebeldes e retomar o controle da cidade. A ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos afirma que pelo menos 26 pessoas morreram nos ataques de ontem. Na semana passada, os bombardeios causaram a morte de mais de 100 pessoas em Alepo. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar hoje do câncer. 4 de fevereiro é o Dia Mundial de Combate a essa doença. E não é por acaso que a Organização Mundial da Saúde divulgou agora de manhã um estudo assustador. Em todo o mundo morrem anualmente de câncer algo em torno de 15 milhões de pessoas. A OMS diz que esse número chegará a 22 milhões daqui a 11 anos e a 24 milhões em 2035. É um aumento de mais de 50%. Os vilões dessa história são muitíssimo conhecidos. É o tabagismo, as bebidas alcoólicas, o açúcar em excesso, a obesidade, o sedentarismo, a poluição, a exposição excessiva ao sol. O câncer começou a assustar a humanidade no comecinho do século XX. A primeira conferência internacional aconteceu em 1906, em Heidelberg, na Alemanha. O século XX tentou acabar com o câncer, mas não conseguiu. Descobriu terapias que revertem o quadro em parte dos doentes. A primeira menção ao câncer está no papiro egípcio, escrito há 3.600 anos. As coisas evoluíram com a dissecção dos cadáveres a partir do século XV e com a popularização do microscópio no século XVIII.
Mas vejamos um pouco das estatísticas da Organização Mundial da Saúde. Morre-se mais de câncer na China e na Rússia, países em que as pessoas fumam sem nenhuma culpa. São mais de 116 mortes para cada 100 mil habitantes. O Brasil vem logo abaixo no mesmo patamar que os Estados Unidos, Canadá, França e Inglaterra, com algo entre 100 e 116 mortes para cada 100 mil habitantes. Morre-se bem menos na África do Norte, no México e na Índia. Um dos diretores da OMS diz que o câncer virou uma doença moderna porque antigamente as pessoas viviam bem menos e morriam antes de contraí-la. É verdade, as pessoas morriam de apendicite, de parto ou de gripe. Agora vivemos bem mais e temos o câncer da próstata ou o câncer da mama. Os estudos alarmistas, como o da Organização Mundial da Saúde, têm um grande mérito. Provocam o medo de que a gente, em breve, poderá fazer parte dessas estatísticas. Existe, então, uma só solução. Se cuidem. É assim que o mundo gira. Boa noite. Justiça do Rio de Janeiro julga procedente o recurso da mulher e dos filhos de Amarildo Dias de Souza e declara a morte presumida do ajudante de pedreiro, desaparecido em julho do ano passado na favela da Rocinha, na zona sul do Rio. A morte presumida substitui o atestado de óbito, que só pode ser emitido quando há o corpo. O cadáver de Amarildo nunca foi encontrado. 10 policiais militares foram indiciados por tortura seguida de morte e ocultação de cadáver. Agora, com o documento, a família de Amarildo poderá reivindicar direitos como pagamento de pensão ou indenização. Com mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo, o Facebook comemora 10 anos de existência. A rede social foi criada por Mark Zuckerberg em 2004. No começo, o Facebook era uma plataforma exclusiva para alunos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Logo ganhou popularidade entre os jovens e em 2008 se tornou a rede social com mais usuários do mundo. A história da criação do Facebook foi tema do filme A Rede Social, de 2010. 2 anos depois, a empresa abriu capital em uma oferta pública inicial avaliada em mais de 100 bilhões de dólares. Hoje, Zuckerberg postou uma mensagem em sua página agradecendo aos usuários. Ele também disse que nunca imaginou que a rede faria tanto sucesso. A edição de 2014 da Campus Party, evento de apaixonados por tecnologia, registra 21 casos de furto. 28 boletins de ocorrência foram registrados durante a realização da Campus Party. Segundo o balanço da Secretaria de Segurança Pública, 12 casos foram referentes a furtos de notebooks, 7 celulares, um de uma câmera fotográfica e um de um HD externo. Além disso, foi registrado um estelionato e um compartilhamento de pornografia infantil. Outros casos foram de extravios de documentos. A assessoria de imprensa da Campus Party informa que 2 suspeitos de compartilhar pornografia infantil foram identificados e denunciados à polícia. Já sobre os furtos, a organização afirmou que eles aconteceram em uma área com acesso livre ao público e que a equipe de segurança já havia sido reforçada este ano para coibir ações desse tipo. Produção da indústria brasileira caiu 3,5% em dezembro, na comparação com o mês anterior. Segundo dados divulgados nesta terça-feira, nesta terça-feira pelo IBGE. Foi a segunda queda mensal seguida do indicador e o pior resultado desde dezembro de 2008. No acumulado de 2013, a atividade da indústria fechou com alta de 1,2%. Estudantes que voltaram às aulas em São Paulo estão com dificuldade para recarregar o bilhete único mensal pela internet nos postos autorizados. A SP Trans promete regularizar o sistema até o próximo fim de semana. O posto da SP Trans da Praça da Sé ficou o dia inteiro lotado. Fiquei 1h30. Pior é que para seu Manuel a fila nem era necessária. Ele queria gerar um boleto para renovar o bilhete único de estudante do filho. Poderia ter feito isso de casa, mas o site da SP Trans não funcionou. Não consegue fazer quando na hora de gerar boleto, não para, tudo não consigo. A nossa produção tentou entrar no site hoje à tarde, mas o sistema não reconheceu o cadastro e a senha, que eram válidos. Muita gente que está enfrentando problemas no site resolveu vir aqui para o prédio da SP Trans no centro de São Paulo. O resultado é essa fila enorme e muita gente insatisfeita.
O maior problema era para cadastrar ou carregar o bilhete dos estudantes no sistema mensal, pagando R$ 70 para quem usa um meio de transporte ou R$ 140 para quem usa a integração. Muitos pais que estavam na fila hoje já estão pagando o valor integral das passagens dos filhos, porque as aulas já começaram. Falaram para esperar, que eles vão atender nós. Entre 9 horas, 10 horas, eles vão ficar para vai atender nós. Vai atender todo mundo? Vai atender. Agora, o meu medo é chegar lá e faltar algum documento e não ser atendido. Eu fui no terminal Sacomã ontem. Aí eu fiquei lá 2 horas e 40 minutos. Aí mandaram eu vir hoje aqui. Aí eu saí correndo do meu serviço lá de Diadema para vir chegar aqui para ver se eu resolvo a situação. Teve gente que perdeu o dia inteiro aqui. A senhora chegou aqui que horas? Às 10 da manhã. Que horas são? Agora são quase 4 horas da tarde, não é isso? Fui liberada, quase 5, né? Eu fui liberada nesse instante. Eu já fui na lotérica, paguei, o meu protocolo está aqui. Não consegui, nenhuma SP Trans não adianta aí, porque não resolve o problema. O alívio foi tanto que ela até comemorou. Até que enfim conseguimos pagar, porque na internet não sai. Não adianta ficar iludido que a internet não sai. Diogo estava tão indignado que saiu coletando assinaturas na fila para um abaixo-assinado. Vai ser levado ao Ministério Público e ver, como eu não sei qual é o procedimento do Ministério, vou ver o que eles podem fazer. Se é uma denúncia que eu tenho que fazer contra um mau atendimento. Vai deixar barato? Não, e na delegacia a mesma coisa. Vai fazer um BO? Com certeza. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Jogadores do Corinthians divulgam nota em repúdio à invasão do centro de treinamento no último sábado. Celso, os jogadores finalmente romperam o silêncio, né? 3 dias depois da invasão, Gabriel, que levou terror aos funcionários, jogadores e membros da comissão técnica do Corinthians. Os atletas resolveram finalmente se manifestar. Admitem a fase ruim, mas reforçam que não vão admitir nenhum desrespeito por parte da torcida. Uma greve ainda não está descartada. A invasão de torcedores aqui no CT Joaquim Grava ainda repercute. Dessa vez, foram os jogadores que resolveram quebrar o silêncio e se mostraram indignados com os últimos acontecimentos através de uma nota oficial. Todos afirmaram estar fartos com a irracionalidade e com os atos de violência impunes que envolvem inúmeras situações ligadas ao futebol. Mais à frente, pediram um basta para que todos façam uma união, uma força-tarefa capaz de oferecer segurança aos profissionais e aos torcedores de bem. Admitiram ainda o fracasso dentro de campo nos últimos meses e por terem entrado em campo no último final de semana, após os acontecimentos violentos. Também não vão mais admitir nenhum desrespeito ao compromisso de profissionais dedicados e honestos com o clube e com a torcida. Ainda não está descartada a possibilidade de paralisação do Campeonato Paulista por causa dos atos violentos ocorridos no final de semana. Há uma pressão do Bom Senso Futebol Clube e também do Sindicato dos Atletas para que isso aconteça. Sobre as imagens registradas pelo circuito interno de TV no momento da violência, parte delas foi perdida, o que pode dificultar o andamento das investigações. Antes do treino desta terça-feira, a imprensa ficou confinada nesta sala. Mano Menezes escondeu a primeira parte da atividade. Dentro de campo, o compromisso desta quarta é contra o Bragantino, no Pacaembu. Gil e Paulo André estão suspensos e ficam de fora. Com isso, Felipe e Kleber ganham uma oportunidade na equipe titular. Ô Celso, virou caso de polícia. A polícia precisa investigar. O clube agora só tem que fornecer o que tem para a polícia poder investigar esse caso. Mas aí vem a informação de que parte das imagens se perdeu? Como assim? Muito estranho. A gente sabe da relação próxima de torcedores organizados e diretoria do clube. Os diretores sabem nome, conhecem de muito tempo. Fornecem ingressos, conduções. Pois é, apoio no carnaval. Quer dizer, então a gente sabe que essa relação ela existe. E de repente, misteriosamente, parte das imagens que comprometeriam esses vândalos desaparece? Isso também merece uma investigação. É inaceitável, Gabriel. E os jogadores do Corinthians estão de parabéns por emitir essa nota. É pouco, é verdade. Mas é alguma coisa. Na maioria das vezes, os jogadores, por medo, se calam. Agora resolveram repudiar. Isso que é horrível, merece realmente uma punição severa.
Eles têm que se unir, né? Claro. Já no rival Palmeiras, céu de brigadeiro, tudo em paz graças à excelente campanha no Campeonato Paulista. 100% de aproveitamento, sem falar na vitória no clássico contra o São Paulo. Gilson Kleina tem uma tranquilidade incomum para trabalhar. Quarto time volta a campo contra o 15 de Piracicaba, no interior paulista. O nono reforço do Verdão lembra um jogador de seleção brasileira, pelo menos na aparência. Paulo Henrique, o clone de Daniel Alves, chega para brigar por uma posição na lateral esquerda. Eu encaro como um desafio e um recomeço também, porque passei momentos difíceis agora esses últimos meses e hoje estou muito feliz e muito honrado de estar podendo vestir a camisa do Palmeiras. E é um desafio que eu me propus a conquistar, né? E eu tenho certeza que aqui tudo vai dar certo e eu vou lutar muito para poder dar alegria aos torcedores do Palmeiras. Apontado como a terceira opção para o setor, o atleta não atua há quase 8 meses, mas promete muito empenho para ser observado pelo técnico Gilson Kleina. Pelas informações que eu tive com os jogadores nos bastidores, assim, é um treinador justo, um treinador que observa bastante os treinamentos e que estando bem, ele coloca para jogar. E de diferente, o que eu vou fazer, o que eu tenho certeza é que vontade nenhuma vai faltar, nem dedicação aos treinamentos, mas eu vou procurar focar bastante, dar o máximo, porque eu sei que é um período curto, mas é um período curto que, com muito esforço e dedicação, vou fazer virar longo. E o 10º reforço para a temporada pode ser anunciado a qualquer momento. Trata-se de Josimar Volante, 27 anos, que inclusive quase chegou ao Palmeiras no início da última temporada. No final da tarde desta terça-feira, o técnico Gilson Kleina define a equipe que pega o 15 de Piracicaba no estádio Barão de Serra Negra em busca da 6ª vitória em 6 jogos no Campeonato Paulista. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. No jogo mais importante da rodada da Premier League, o Manchester City perdeu a chance de superar o Arsenal na liderança do campeonato. O vice-líder perdeu do Chelsea, dirigido pelo português José Mourinho, que agora é só sorrisos. E pior, agora está empatado em pontos com o rival londrino. Na Premier League, o Manchester City precisava da vitória para voltar à liderança da competição. Mas o sérvio Ivanovic anotou o único gol da partida e deu a vitória ao Chelsea. O excelente resultado deixou os Blues com os mesmos 53 pontos dos Citizens, porém, uma posição abaixo por terem uma vitória a menos. O líder é o Arsenal com 55. Depois do jogo, o técnico José Mourinho abordou alguns temas e deixou claro que o Chelsea não é a melhor equipe da Inglaterra. Ele disse que, especificamente, na partida de ontem, a equipe foi melhor e mereceu os 3 pontos. Enalteceu a atuação do City, que, segundo ele, só engrandeceu a vitória do time de Londres. Tactically, mentally, I think was fantastic. E num momento raro nas entrevistas do português, Mourinho brincou com o repórter quando perguntado se o campeonato poderia ser comparado a uma corrida em que apenas 3 cavalos podem vencê-la, referindo-se ao Arsenal, City e o próprio Chelsea, os líderes da Premier League. O treinador respondeu que são 2 grandes cavalos e um outro bom, que ainda precisa aprender a saltar para chegar a algum lugar. O repórter, então, perguntou sobre o jockey deste cavalo. Mourinho, com extremo bom humor e saindo pela tangente, apontou o massagista do clube, Billy, como condutor da equipe. Jockey? Billy. Na Espanha, o calendário do futebol está em xeque. O vice-presidente do Barcelona, Javier Fals, concedeu entrevista ontem e declarou que a Liga dos Campeões da Europa deveria ser expandida e os campeonatos nacionais reduzidos. O Barcelona é um dos principais clubes do mundo e qualquer declaração dos dirigentes do time azul e grená repercute muito. Javier Fals, vice-presidente do time de Messi e Neymar, revelou um desejo da agremiação.
Nós gostaríamos de ver ligas menores, com 18 ou até 16 clubes, e uma Liga dos Campeões maior. Acho que a Liga da Europa deveria ser uma Liga dos Campeões expandida. Não queremos que os campeonatos nacionais sejam eliminados. Torneios como a Liga ou a Premier League estarão sempre no coração de todos, e os torcedores querem esse tipo de disputa. Sobre uma possível separação da Catalunha para o resto da Espanha, o cartola barcelonista mantém a postura de outros dirigentes. Somos apolíticos, mas somos uma parte da Catalunha. Faremos o que o povo da Catalunha decidir. Se eles decidirem alguma mudança, vamos nos adaptar. Como o presidente Rousseff disse no passado e o presidente Bartomeu já afirmou, podemos continuar jogando a Liga Espanhola, assim como o Mônaco está na Liga Francesa, sem muitos problemas. Se isso acontecer, voltamos a conversar. A 22ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno começa depois de amanhã na cidade russa de Sochi. A organização cuida dos últimos detalhes para que o evento aconteça sem problemas. Mas a segurança preocupa. Alguns membros da delegação da Áustria foram ameaçados de sequestro. O Comitê Olímpico da Áustria recebeu uma carta com ameaça de sequestro contra 2 atletas que representaram o país nos Jogos Olímpicos de Inverno. Karl-Heinz, ministro das Relações Exteriores da Áustria, confirmou as ameaças. Existe uma carta anônima enviada ontem para o Comitê Olímpico da Áustria, que foi imediatamente encaminhada ao nosso ministério e está sendo investigado. O político não quis revelar o conteúdo da carta. Essa carta anônima contém uma informação concreta de que 2 pessoas da delegação austríaca estão em perigo em Sochi. Outros detalhes não são públicos. A imprensa especializada apurou que os atletas ameaçados foram Marlies Schild, estrela do esqui slalom, e Janine Flock, que disputa a prova do skeleton. Distante dessa iminente falta de segurança, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, visitou hoje o local onde os atletas que estarão em Sochi vão morar durante os Jogos de Inverno e fez um bonito discurso. Aqui na Vila Olímpica, a diversidade da vida humana se encontra e se une pelo esporte. Homens e mulheres de diferentes origens, culturas, religiões e perspectivas vivem lado a lado em harmonia. Após a visita na Vila Olímpica, Thomas Bach teve um encontro com o presidente russo Vladimir Putin. Em clima de bastante cordialidade, os dois fizeram elogios mútuos. Durante esses anos, enquanto preparamos esse projeto olímpico, você estava com a gente, meu amigo. Você nos ajudou com palavras e atos. E juntos, conseguimos muito. A Rússia está abrindo um novo capítulo na longa e gloriosa história que remonta desde a fundação do movimento moderno olímpico em 1994. Estamos todos ansiosos e desejamos uma alegre celebração do esporte e dos valores olímpicos na nova Rússia. A abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno acontece depois de amanhã. E que transcorra em plena paz. Torcer para que nada aconteça. Claro. Muito obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Estela, com você? Defensoria Pública da União entra com ação na Justiça Federal do Rio Grande do Sul contra a Caixa Econômica Federal, pedindo que a correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, seja feita pelo índice que melhor reflita a inflação a partir de janeiro de 1999. A ação civil pública, de acordo com a Defensoria, tem pedido de abrangência nacional e parte do entendimento de que a taxa referencial usada atualmente para corrigir o FGTS não repõe as perdas inflacionárias. Em nota, a Caixa informou que até o momento foram ajuizadas mais de 39 mil ações contra o FGTS. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Faltou energia hoje em 11 estados para mais ou menos 3,5 milhões de pessoas a partir das 2 da tarde. Para quem acompanha as notícias da produção e do consumo da energia elétrica, foi um susto grande. Por quê? Nesses dias de calor horrível, o Brasil está batendo recordes de consumo, com 2 picos do uso de eletricidade. O normal, do início da noite,
e o anormal e novo no início da tarde por causa do calor. Para piorar, as regiões que mais geram energia elétrica no centro-sul do país enfrentam a pior seca em quase 60 anos. Os lagos das usinas hidrelétricas estão baixos. Por enquanto, o governo diz que houve um acidente ainda desconhecido nas linhas de transmissão entre Goiás e Tocantins. Quando há esses acidentes, é preciso desligar por algum tempo algumas linhas, para evitar coisa pior. Logo, o apagão de hoje nada teria a ver com excesso de consumo. Eu conversei com alguns engenheiros especialistas no assunto e eles dizem também que é difícil que o apagão tenha sido causado por sobrecarga, excesso de consumo, embora seja muito cedo para saber o que aconteceu. Enfim, nesses casos de apagão, a gente sabe que o governo enrola, além de o assunto ser tecnicamente muito complicado mesmo. Vai levar algum tempo para a gente saber o que aconteceu. De qualquer modo, vai faltar energia? Na verdade, a capacidade total de produção de energia no Brasil, por enquanto, é bem maior do que o consumo. Temos ainda energia de sobra. O problema é que, para poupar água dos lagos das hidrelétricas, a gente está usando fontes de energia mais cara, das usinas termoelétricas, movidas a óleo, carvão e gás. A situação não está fácil, com calor demais e chuva de menos. No ano passado, a gente já usou bastante dessas fontes de energia mais cara. Para evitar que o custo extra fosse parar na nossa conta, o governo bancou a diferença. Mas, para isso, fez mais dívida, gastou mais. Esse ano vai ser a mesma coisa. E quando o governo gasta demais, os problemas aparecem em outro lado. Mas não há motivo para nervosismo sobre um grande apagão, por enquanto. De qualquer modo, a gente sempre pode ajudar, com um pouco de espírito público. Dá para reduzir o desperdício de água e de energia. A gente acaba gastando menos e todo mundo ganha. Boa noite. Lucro líquido do Itaú Unibanco em 2013 é o maior da história dos bancos brasileiros de capital aberto, aponta levantamento da consultoria Economática. O recorde anterior era de 2011 e pertencia ao próprio Itaú. O Itaú Unibanco anunciou que encerrou o ano passado com lucro líquido contábil de 15 bilhões 696 milhões de reais. A seguir, a oposição na Tailândia acusa governo de fraude nas últimas eleições. E o golpe na máfia italiana. Polícia prende o jovem de 23 anos, considerado um dos mafiosos mais perigosos do mundo. Voltaremos em 30 segundos, logo após um rápido intervalo. Falar do apagão que atingiu 11 estados brasileiros. Em São Paulo, vários bairros foram atingidos pela falta de energia. A repórter Fernanda Azevedo tem outras informações. Em nota, o operador nacional do sistema, ONS, informou que um curto-circuito separou as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul das regiões Norte e Nordeste. A perda dessa interligação resultou em um desequilíbrio de cargas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Às 2h41, esta interligação foi restabelecida e a energia elétrica retornou por completo às 3h30. Amanhã está marcada uma reunião no escritório central da ONS para a análise e discussão desta ocorrência. A reunião está marcada para as 14h. Aqui na capital e Grande São Paulo, 1.200.000 consumidores foram afetados pela falta de energia em 10 bairros da cidade de São Paulo e em mais 4 municípios da Grande São Paulo. A linha amarela do metrô ficou sem energia entre as 2h e as 3h, um trecho entre a Paulista e a Luz, mas os técnicos da Via Amarela ainda não apontaram este apagão como a principal causa da falha. Voltamos ao estúdio. Obrigado mais uma vez, Fernanda. E voltamos a falar do caso do deputado João Paulo Cunha. Ele já se entregou no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, agora no começo da noite. A ordem de prisão contra João Paulo foi decretada no início da tarde pelo presidente do STF, Joaquim Barbosa. Cunha foi condenado no processo do Mensalão a 6 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Partidos políticos organizam o comando das campanhas, definem estratégias e afinam o discurso para a conquista do voto. Nosso entrevistado é o prefeito reeleito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho,
petista histórico, que também foi reeleito presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC, que reúne 7 cidades da região. Prefeito, obrigada por estar conosco. Prefeito, essa notícia, que hoje então foi assinada a ordem de prisão de João Paulo Cunha. Vários petistas têm manifestado assim um protesto, uma indignação e inconformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal da prisão, da condenação e prisão de vários dos seus líderes. No seu entender, foi julgamento político como esses têm dito? Olha, eu creio, Maria Lídia, primeiro é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Eu creio sim que foi um julgamento eminentemente político. A hora que você olha o processo, estuda o processo, não há uma comprovação sequer de desvio de dinheiro público. O que houve, seguramente isso confessado, houve caixa 2. Então, que julgue e condene por o fato que houve. Tanto é que o PT fez empréstimo e honrou o empréstimo que fez junto aos bancos. Isso foi comprovadamente o que aconteceu. A partir daí, a ilação que o presidente do Supremo criou, e criou um clima nacional, e a partir do clima nacional condenar os companheiros, isso foi uma situação de covardia até porque outros processos iguais não têm a mesma agilidade na análise do Supremo Tribunal Federal. Então isso fica muito claro que foi um julgamento eminentemente político. Bom, prefeito, eu não vou desdobrar, eu queria registrar a sua opinião. Obrigado. Agora vamos falar neste ano eleitoral. Estão todos voltados tanto para a Copa do Mundo como para as eleições. As pesquisas mostraram que saúde é a maior preocupação do brasileiro e aí a gente observa o seguinte: por que foi que a presidente Dilma Rousseff levou o seu secretário da Saúde para ser o ministro da Saúde do Brasil, no lugar de Padilha, que é candidato ao governo de São Paulo? Primeiro, fazer uma homenagem ao ministro Alexandre Padilha, um grande ministro. Eu estive com a presidenta quando me consultou, me chamou para falar que eu consultasse o Arthur Quioro para assumir o ministério. Primeiramente, pedi a minha liberação, que eu o liberasse para isso. E ela registrou que, na avaliação dela, nós ainda devemos muito na saúde, temos muito por fazer, mas que o Alexandre Padilha tinha sido o melhor ministro da Saúde no último período. Isso é motivo de muita satisfação, meu abraço ao Padilha. O Quioro, ele foi diretor no Ministério do Humberto Costa no início do governo do presidente Lula. Depois, quando ele foi fazer consultoria, antes tinha sido secretário de São Vicente, secretário de Saúde de São Vicente, muito jovem. Participou da equipe do Davi Capistrano, ainda muito jovem, na cidade de Santos. E eu fui convidá-lo para assumir a Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo. Apresentei o plano a ele, ele gostou muito. Tinha uma resistência da família para ele voltar a ser gestor público, mas o convencemos. E agora a esposa dele dizia, a Rose dizia, eu bem estava imaginando que ele, ao voltar a ser gestor de saúde, o que podia acontecer? Voltar para Brasília de novo, como está voltando. Mas aí é que está. Se ele é tão qualificado assim, né? Num ano eleitoral, tirar a maior preocupação do cidadão é a saúde. Tirar o qualificado secretário da Saúde de São Bernardo do Campo. Não é mais ou menos desvestir um santo e vestir outro e correr o risco de perda de votos por deixar São Bernardo na mão? Não, de jeito nenhum. Nós tratamos de preparar a gestão de São Bernardo. Quando iniciamos em 2009, a encomenda principal que eu fiz a ele, você tem autonomia para chamar o quadro que quiser de qualquer lugar do Brasil. Monta o melhor time. E a segunda tarefa é você precisa formar novos quadros da cidade. Isso aconteceu. Com a reeleição, vários companheiros precisaram de ajuda. Então saiu da nossa equipe em São Bernardo o secretário de Santo André, o secretário de Mauá, o secretário de Leme. Vários quadros nossos nós transferimos para outras cidades. E montamos uma nova equipe com quadros da cidade. A presidenta Dilma convocou ele para assumir o Ministério da Saúde pela capacitação técnica, pela qualificação técnica. E nós, a sua adjunta virou secretária e vamos tocar na mesma qualidade, na mesma sintonia e vamos ajudar o Quioro
tocar o Brasil. Agora, Acredito tem que uma ele questão... poderá fazer uma grande diferença, Maria Elisa, sabe por quê? É a primeira vez na história que o ministro da Saúde sai de secretário municipal para ser ministro da Saúde. Humberto Costa já tinha sido secretário e um outro ministro, que me foge o nome agora, tinha sido também, mas quando foi nomeado ministro estava parlamentar. Agora, prefeito, tem uma questão delicada aí do Ministério Público que fazia uma investigação por improbidade administrativa, porque o então secretário Arthur Quioro, ele era sócio majoritário numa empresa de consultoria privada, exatamente na área da saúde, e que isso foi considerado pelo Ministério Público como grave irregularidade. Não é verdade, não existe posição do Ministério Público em relação a isso. Mas e por que então a investigação e agora o PPS entrando também na Comissão de Ética da Presidência da República com uma reclamação nesse sentido? Isso eminentemente faz parte do jogo político, a oposição tem que inventar alguma coisa e fazer alguma coisa, senão não é oposição. Mas e o Ministério Público também? Às vezes também, mas nesse caso? Nesse caso, um pedido do Ministério Público que não tem posicionamento do Ministério Público até hoje em relação a esse ponto. Agora, deixa eu dizer, Maria Lídia, quando ele foi diretor na equipe do Humberto Costa, ele já tinha empresa. Ele se afastou da empresa para ter a condição de ser nomeado. E como secretário de São Bernardo? Como secretário de São Bernardo, ele atuava só secretário em São Bernardo, a empresa não atuava em São Bernardo. Como autoridade federal, evidentemente que ele não pode estar na empresa porque ele está atuando como autoridade em todo o território nacional. Como secretário de São Bernardo, ele atuava como autoridade somente na cidade de São Bernardo, então não tem esse impedimento. Evidentemente, para ser ministro, ele tomou a providência de se afastar da empresa. Senão, não seria nomeado, seria uma contradição nisso. Portanto, eu tenho certeza absoluta qual será o posicionamento da Comissão de Ética da Presidência. Não há o que analisar. Certo. Agora, a questão eleitoral. Na posse do novo ministro da Saúde, Arthur Quioro, ele mesmo disse que Padilha ia sofrer uma artilharia aqui em São Paulo, para ele estar preparado. A minha indagação, olhando pesquisa, na capital paulista, o PT se sai muito bem. Entretanto, no interior tem tido os candidatos a cargos majoritários menos votos. E a pesquisa já mostra que Padilha tem menos no interior do que na capital. A indagação é essa. O interior rejeita o PT? Vocês precisam de uma estratégia peculiar para a conquista dos votos dos municípios, dos eleitores nos municípios paulistas? Maria Lídia, a história do PT é um processo de crescimento contínuo no Brasil e no estado de São Paulo. Se você olhar a última eleição das prefeituras, nós conquistamos a maioria do eleitorado da região metropolitana e avançamos em várias regiões do estado de São Paulo. Em Araçatuba, por exemplo, que é tida como uma região de dificuldade para o PT, nós estamos na segunda gestão. Quer dizer que, na sua opinião, isso não existe? A tal artilharia para ele estar preparado em São Paulo, que o Quioro falou. É uma disputa dificílima. O governador Geraldo Alckmin é um candidato forte? É um candidato forte. Agora, a eleição em São Paulo, na minha opinião, está aberta, está em disputa. E o Alexandre Padilha é um excepcional candidato e o PT seguramente estará no segundo turno. E nós já batemos na trave em 2002, quando eu era visto genuíno, e acredito muito na possibilidade do Alexandre Padilha ganhar essas eleições esse ano. E eu espero que o senhor volte ao Jornal da Gazeta para fazermos o acompanhamento da decisão do eleitor nesse ano. Muito obrigada, prefeito. Uma boa noite. Um prazer, mais uma vez. Estela. Ministro alemão de Relações Exteriores ameaça estabelecer sanções econômicas à Ucrânia, caso o país não coloque fim à crise política. Os manifestantes continuam em barricadas na capital Kiev. Hoje o parlamento se reuniu para discutir um novo acordo. A audiência foi convocada depois que um dos líderes da oposição fez ameaças, afirmando que a Ucrânia vai explodir se o governo não solucionar as questões políticas. Na Tailândia, a oposição afirma que eleições parlamentares do último domingo foram marcadas por irregularidades. Autoridades afirmaram que darão início à investigação amanhã. Manifestantes continuam tomando as ruas do país, pedindo a renúncia da primeira-ministra Ingluck Shinawatra. Um dos membros mais procurados da máfia italiana foi preso hoje. O jovem, de 23 anos, conhecido como Baby Boss, é considerado um dos 300 mafiosos mais perigosos do mundo.
E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Apagão deixa sem energia 11 estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Uma falha na linha que liga o norte ao sudeste causou o desligamento do sistema. Deputado condenado no mensalão João Paulo Cunha se entrega à polícia em Brasília. Incêndio destrói o Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios, um local histórico no centro de São Paulo. A Alckmin diz que não descarta nenhuma hipótese sobre o ataque de bandidos ao carro do seu filho. No Morumbi, onde ocorreu o crime, moradores reclamam que assaltos e roubos são comuns. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você e até amanhã. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. A Máquina recebe a cantora Luciana Mello para um bate-papo imperdível. Hoje, 11h30 da noite.